Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam muito bem. E hoje nós vamos ter aula de Geografia, número 15, e eu sou a Prof. Jaque. Nós estamos vendo sobre a escola e nada mais do que ver sobre essas regras de convivência na escola. Todos os lugares onde a gente convive, com quem a gente vive, nós vamos ter regras para seguir. Precisa ter uma ordem. E aí a gente vai entender um pouquinho disso, certo? Para a nossa aula de hoje, você não vai precisar de nada durante o vídeo. Apenas da gente conversar, da gente fazer juntos, né? Quando a prof perguntar, você responder. Tenha mesmo essa vontade de fazer, para você poder aprender bem bastante. E depois você vai usar então o seu caderno, lápis de escrever, a borracha, o lápis de cor, cola, tesoura, revistas e jornais para você fazer a sua atividade. Certo? Então, vamos lá. Olha só, a prof tem aqui uma imagem. O que você acha que aconteceu nessa imagem? O que você imagina que deu toda essa confusão? Muito bem. Regras para que te quero? Essa imagem retrata bem o porquê nós precisamos de regras. Olhando nela, por que você acha então que a gente precisa de regras? Para arrumar toda essa confusão. Você já imaginou se as pessoas fizessem só o que elas quisessem? Acho que não iria dar certo, né? Será que daria muita confusão? Iria dar muita confusão, né? Seria igual a essa imagem aqui, ó. Ninguém respeitaria ninguém, porque cada um estaria pensando o quê? O que você quer. O que você quer fazer, como você quer fazer. E a gente precisa ter o quê? Uma ordem, a gente precisa ter uma regra. O que está faltando nessa imagem, então? Regras, né? Será que tem alguém aqui que não está fazendo coisa errada? Olha só, nós temos uma batida aqui, nós temos pessoas de todo lado. Então, por isso, a gente precisa disso. Nos comportamos da mesma maneira em todos os espaços. A gente precisa de regras, de combinados, não é? Então, vamos ver. A prof trouxe aqui algumas situações em que você vai ter que me dizer se essa situação é certo ou é errado. Vamos ver? Mariana foi visitar o seu avô que estava doente no hospital. Para alegrá-lo, ele ligou seu aparelho de som no último volume e começou a dançar. E aí, isso é certo ou isso é errado? Errado! Você já imaginou uma pessoa doente, ela quer mais o quê? Descansar, ter o silêncio, ficar tranquila. Então, será que ela foi fazer um bem para o avô dela? Não, né? E talvez para os outros pacientes também não. Então, a gente precisa seguir regras. No hospital é lugar do quê? Silêncio, né? De respeitar quem está ali doente. Na hora do recreio, Mariana e Pedro começaram a correr, derrubaram o lanche de um colega que estava sentado em um banco próximo ao pátio. E aí, é certo ou é errado? Errado. Talvez eles estão correndo no lugar que não pode, mas digamos que eles estavam correndo e derrubaram. O que eles teriam que ter feito? Ter parado a brincadeira, ter falado com as pessoas ali que eles derrubaram o lanche do colega, né, ter ajuntado e não fazer mais. Então, a gente precisa cuidar com as nossas atitudes, não é? Outra situação. Durante a aula, Mariana retirou sua boneca da mochila e ela resolveu brincar e deixou de lado todas as lições que deveria realizar. A professora não gostou e então chamou a sua atenção. E aí, Mariana fez certo? O que ela teria que fazer de diferente? Ela fez errado. E ela tinha que fazer o quê? Deixar a boneca lá, a não ser que fosse dia do brinquedo para levar, senão ela não deveria ter levado, não é? E fazer as atividades na hora que a prof está pedindo. Então, essa situação também não estava certa. E essa aqui agora? João, ele queria atravessar a rua para cumprimentar o seu amigo Carlos. Como a faixa de pedestre estava muito longe, ele preferiu sair correndo e quase foi atropelado. E aí, essa situação é certa ou é errada? Errada. O que ele teria que fazer? Andar mais alguns passos e atravessar na faixa.
Quantas pessoas fazem isso, né? Acha que dá tempo e logo é quase atropelado ou é atropelado. Então as regras, elas servem justamente para isso. E olha só, na hora do almoço, a Júlia ela não queria mais comer. Ela já estava satisfeita. Por isso pegou o seu prato e atirou no chão. E aí, tá certo? Tá errado? Muito errado. Se você fizesse isso na sua casa, o que ia acontecer? Aposto que a mãe ia brigar. O que a Júlia deveria ter feito? Levar o prato na pia. Muito mais simples. Então, essas são situações que mostram que a gente precisa de regra, de respeito, de normas, para que a gente possa ter uma boa convivência com as pessoas. E isso em todos os lugares. A prof colocou ali situações de diversas, na escola, quando estava atravessando, quando vai no hospital, né? E a gente precisa então seguir essas normas, seguir essas regras. Olha só essa imagem aqui que a prof trouxe. A escola ela é um espaço de convivência. Para que essa convivência seja agradável, é importante que todos tenham atitudes positivas. Eu tenho que pensar no próximo. Por exemplo, o respeito mútuo e a colaboração com as pessoas. Eu tenho que pensar no que elas precisam, eu tenho que respeitar elas. Vamos ver o que a gente pode ver nessa imagem e que são atitudes interessantes. A imagem mostra atitudes importantes para a boa convivência na escola, não é? E quais são elas? Você consegue identificar? O que esse menino está fazendo aqui? Está alcançando o prato, o lanche, para o menino que está com o braço quebrado. E essa menina, o que ela está fazendo? Jogando lixo na lixeira. E esse menino aqui, o que eles estão fazendo? Está ajudando o menino que é cadeirante. E aqui, o que essa imagem nos representa? Que os dois estão conversando, ela está explicando, está ensinando. E a professora com a menina? Qual é a atitude que está tendo ali? A menina está ajudando a professora. Ou seja, todos eles, no final das contas, estão pensando no bem do próximo, né? Então, essas são atitudes que a gente precisa ter. A escola e a moradia são lugares de convivência que diferentes pessoas estão ali. E por isso a gente precisa pensar nelas. Agora vamos ver quais regras precisamos na sala de aula e durante as aulas para aprender a conviver melhor. Você sabe alguma regra? Você segue alguma regra? Então vamos lá. A prof colocou aqui a imagem de algumas regras, né? Fazer silêncio, a leitura em silêncio. Você já imaginou se todo mundo falasse junto? Não, nunca correr ou brigar. Na sala, será que a gente pode correr? Não, não pode, né? Prestar atenção às aulas, chegar na escola no horário certo, ser amigos de todos e saber trabalhar juntos, respeitar o momento da refeição, cuidar dos materiais escolares, manter a fila organizada, respeitar os colegas, professores, funcionários da escola, manter a escola sempre limpa e organizada, participar da aula, esperar a vez de falar, falar baixo, usar as palavras mágicas, com licença, por favor, muito obrigado, desculpe, fazer as atividades e tarefas de casa com carinho e evitar conversar durante a aula. Então, são atividades em que a gente vai fazer, são regras que a gente vai seguir. Na escola ou nos lugares, cada um, como a gente já viu, tem a sua regra, tem os seus combinados, né? Aqui tem alguns, talvez tenha alguns que você tem lá na tua escola, talvez não, talvez seja um pouquinho diferente, mas não deixa de ser as regras. Então, nós precisamos seguir elas, nós precisamos fazer o bem, pensar sempre no próximo. Se eu ficar gritando no meio da sala, enquanto todo mundo quer fazer atividade, será que isso vai dar certo? Não, não vai dar certo. Por quê? Porque o próximo quer estudar, você não aprende, certo? Então, siga as regras dos lugares, da sua escola, da sua sala, que eu tenho certeza que vai ser muito mais tranquilo. Combinado então? Uma ótima atividade e até a próxima aula!